Fala pessoal, se a sigla ABNT já te deu algum calafrio, pode relaxar. Hoje a gente vai desvendar essas regras de formatação acadêmica de um jeito bem direto e olha, talvez até um pouco mais leve. A gente sabe como é. Parece um quebra-cabeça gigante, com um monte de peças que não encaixam, não é verdade? Mas a real é que, com as dicas certas, a ABNT deixa de ser esse bicho de 7 cabeças e vira uma aliada para organizar o conhecimento. E é exatamente isso que a gente vai ver aqui. Então, qual é o nosso roteiro de hoje? Primeiro, vamos entender essa ideia da ABNT como um quebra-cabeça. Logo depois, a gente mergulha no que mudou nas citações. Daí, partimos para a estrutura do trabalho e para a lista de referências. E para fechar, vamos entender por que tudo isso realmente importa. Vamos lá? Ok, vamos começar pelo ponto que tem gerado mais dúvida ultimamente, as citações. A ABNT atualizou uma das normas mais importantes e saber o que mudou faz toda a diferença. Pois é, gente. Depois de mais de 20 anos com a mesma base, a norma de citações finalmente foi modernizada. Essa atualização foi o que motivou essa nossa conversa, porque ela trouxe mudanças bem importantes, tanto no visual quanto no conteúdo, e que, no fim das contas, vieram para simplificar a vida. A primeira grande mudança a gente já bate o olho e percebe. Acabou aquela caixa alta nos sobrenomes dentro dos parênteses. A nova regra deixa a leitura bem mais fluida, sabe? Alinha a citação com o resto do texto. É uma alteração pequena, mas que tem um impacto visual gigante. Deixa o trabalho com uma cara menos gritada, mais limpa. E aqui, ó, a resposta para aquela dúvida clássica. Onde é que vai o bendito ponto final? A norma de 2023 bateu o martelo. Agora, o ponto final vem depois do parêntese da citação. Faz todo o sentido, né? Ele encerra a frase inteira, incluindo a fonte. Simples assim. Outra coisa que sempre dava pano para manga era o uso do et al. A norma antiga era meio vaga, mas agora não tem mais dúvida. A diretriz é super clara. Se o trabalho tem 4 ou mais autores, pode simplificar a vida e usar o nome do primeiro, seguido de et al. Isso deixa o texto bem mais organizado e evita aquelas citações enormes com uma lista de nomes. O ponto aqui é, a regra agora é explícita. E para fechar esse pacote de novidades, o itálico. Todas aquelas expressões que a gente pega emprestado do latim, tipo o apud, para uma citação dentro de outra, ou o próprio etc., agora tem que estar obrigatoriamente em itálico. É uma questão de consistência, que dá um ar mais profissional para o trabalho. Então, para a gente não esquecer, vamos recapitular as 4 mudanças principais. Primeiro, capitalização normal para os nomes de autores. Segundo, ponto final sempre depois da citação. Terceiro, et al. Padronizado para 4 ou mais autores. E quarto, todas as expressões em latim, sem exceção, agora vão em itálico. Fechado? Certo. Agora que a gente já esmiuçou os detalhes das citações, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral, o esqueleto do trabalho. A estrutura completa é guiada por outra norma, a NBR 14724. Pensa num trabalho acadêmico como se ele tivesse 3 grandes atos. Primeiro, os elementos pré-textuais, como a capa e o resumo. Eles são a abertura, preparam o terreno. Depois, vêm os elementos textuais, que são o coração da coisa, introdução, desenvolvimento e conclusão. E, por fim, os pós-textuais, como as referências e os anexos, que dão todo o suporte e validam a pesquisa. A coluna ali de exigência mostra o que não pode faltar de jeito nenhum, criando um caminho bem lógico e padrão para quem vai ler. Chegamos na peça final do nosso quebra-cabeça, a famosa lista de referências. Se as citações são os apontamentos que a gente faz no texto, as referências são um mapa completo que leva até cada uma das fontes. E quem dita as regras aqui é a NBR 6023. Olha, a própria definição da ABNT já entrega o jogo. É um conjunto padronizado de informações. Para quê? O objetivo é um só: permitir que qualquer pessoa que leia o trabalho consiga encontrar exatamente a mesma fonte que foi usada. É tudo sobre rastreabilidade. E, claro, credibilidade. A estrutura de uma referência pode até assustar no começo, mas ela segue uma lógica bem simples, que responde algumas perguntas básicas. Quem escreveu? Qual o título do trabalho? Onde foi publicado? E como é que eu faço para acessar? Cada pedacinho da referência, autor, título, periódico, data de acesso, é uma resposta. Essa sequência não é aleatória, ela foi pensada para garantir que a fonte seja encontrada sem erro. Beleza, já cobrimos as citações, a estrutura e as referências. Mas a grande pergunta que fica é: por que todo esse trabalho? E a resposta vai muito além de ser só uma exigência burocrática.
A gente pode pensar na ABNT não como um conjunto de regras para complicar, mas sim como um idioma universal dentro da academia aqui no Brasil. É o que permite que uma pesquisa feita em Manaus seja perfeitamente compreendida por alguém em Porto Alegre, garantindo que todo mundo consiga dialogar a partir de uma mesma base. E isso nos leva a 4 pilares. A clareza garante que a forma não vire uma barreira para a ideia. A credibilidade vem de mostrar as fontes de forma transparente, o que é a base da ciência. A consistência permite que a pesquisa seja checada e até replicada, o que é um antídoto poderoso em tempos de fake news. E, por último, a comunidade. Cada trabalho formatado direitinho se conecta a essa conversa científica gigante que atravessa gerações. E para a gente terminar, fica uma reflexão. Nessa era de inteligência artificial escrevendo textos e com a informação cada vez mais rápida e fragmentada, será que a necessidade de um rigor, de uma estrutura e de uma rastreabilidade clara, como a que a ABNT propõe, vai se tornar mais ou menos importante? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Obrigado pela companhia e até a próxima.